Shalom! Na continuidade das nossas lições e estudos sobre a vida de José, avaliando as experiências que ele teve com a nossa experiência, cada detalhe da sua vida, confrontando com a nossa vida e descobrindo que nós podemos ser, sim, mais que vencedores, hoje nós queremos responder, ou pelo menos tentar responder, a uma pergunta: por que José? Por que Deus escolheu José? Mas antes de nós entrarmos na questão em si, vamos orar. Pai, nós pedimos que a Tua graça seja sobre nós, que a Tua bondade nos alcance nesse estudo, nos capacitando para o entendimento da Tua palavra. Eu peço que o Senhor fale com cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Então a questão é, por que José? Para que a gente possa começar a entender isso, nós temos que ir para a Bíblia, olhar textos bíblicos, avaliar algumas coisas que a Bíblia nos fala, não apenas naquilo que está descrito na vida de José lá em Gênesis, mas também quando nós olhamos outros textos nas Escrituras que trazem luz para essa questão. Vamos começar lendo lá em Gênesis capítulo 39, os versos de 1 a 4. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então o texto está nos dizendo, lembrando um pouquinho a história, José ele foi vendido por seus irmãos a uma caravana ismaelita que passava. Eles tinham inveja e odiavam José. Então eles venderam o irmão como escravo para os ismaelitas que desciam em direção ao Egito. Chegando lá, eles o vendem. Imagina uma praça onde os escravos estavam sendo expostos e sendo comprados ali, vendidos e comprados. Então Potifar compra José para ser o seu escravo e o coloca como um mordomo dentro da sua casa. O texto nos diz que José, o Senhor era com ele, né? O Senhor era com José. A pergunta que vem agora então é, o que significa isso? Porque o texto está dizendo que José era próspero, tudo que ele fazia era abençoado, mas ele continuava escravo de Potifar. Veja bem, o Senhor era com ele, ele era próspero, mas não deixou de ser escravo. E essas duas questões vão nos ajudar hoje a compreender essa dinâmica de estarmos submissos à vontade de Deus e compreendermos de fato o agir de Deus na nossa vida. Quando a gente pensa então, o Senhor era com José, o significado disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá para Romanos capítulo 11, os versos 4, 5 e 6, que vão nos ajudar a ter uma revelação sobre isso. Vamos ler. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Como entender isso? Paulo está dizendo aqui o seguinte: Deus é soberano e na sua soberania ele decide derramar da sua graça, da sua bondade sobre as pessoas. E ele o faz segundo os seus critérios eternos. A bondade de Deus é incompreensível para nós. Quando nós falamos de que alguém é bom, nós não conseguimos dimensionar a bondade de Deus tendo como parâmetro a bondade de uma pessoa. Porque a nossa bondade ainda vem cheia de orgulho, de vaidade, de soberba. Ainda usamos da nossa bondade toda contaminada pelo pecado. Então não conseguimos dimensionar adequadamente a bondade de Deus.
Mas aqui está dizendo que Deus faz isso. E se é pela graça, não é pelo que merecemos, não é pelas obras. É pela graça, porque senão graça não é graça, né? Agora, então, como entender isso aí? A gente olha para o capítulo 9 de Romanos, os versos de 11 a 16, nos diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então ele está falando aqui do nascimento de Esaú e Jacó. Quando eles ainda estavam no ventre materno, Esaú nasce primeiro, mas Deus, de forma soberana, escolhe Jacó. Pela lógica da cultura daquele tempo, o primogênito deveria receber as honras, né, de ser o líder, de herança, enfim. Mas Deus escolhe Jacó e o mais novo é escolhido por Deus para ser maior do que o mais velho. Eles são gêmeos, né? O que nasce primeiro é o primogênito. Então, mas Jacó, que nasceu em segundo, ele se torna mais importante e escolhido por Deus para ser maior do que Esaú. E aí a pergunta que o próprio Paulo faz em Romanos 11 é: há injustiça da parte de Deus? Obviamente que não há. Deus jamais será injusto em qualquer das suas ações. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não terei misericórdia se eu não quiser ter. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo: eu sou autônomo. Eu decido sobre quem eu vou derramar graça e eu vou decidir sozinho sobre quem a minha misericórdia vai repousar. Então, não depende de quem quer, ou seja, não depende de eu querer a misericórdia, depende de Deus derramar sobre mim a sua misericórdia. O meu papel é buscar, o meu papel é clamar, o meu papel é ir atrás do Senhor e dar o meu melhor para Ele. Se Ele derramar misericórdia sobre mim, aleluia, glória a Deus. Mas se Ele não derramar, aleluia, glória a Deus do mesmo jeito. A gente pode olhar para um outro texto, ainda Romanos capítulo 9, os versos 19, 20 e 21, diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Veja como Paulo responde à questão. É como se alguém estivesse questionando: mas espera aí, Deus é soberano, Deus decide derramar graça sobre esse e pode decidir não derramar sobre aquele. Então, alguém pode questionar: espera aí, então Deus está se queixando de quê? Quem vai resistir à vontade dele? Se ele quiser, a gente faz, se ele não quiser, a gente não faz. É aí que Paulo faz uma declaração extraordinária. É quando ele diz: quem é você para questionar Deus? Eu vou repetir: quem é você para questionar Deus? Pode, por acaso, o objeto questionar aquele que o fez: por que você me fez assim? Pode, por acaso, o vaso questionar ao oleiro: não é porque eu fui feito dessa forma? O oleiro não tem liberdade para fazer: olha, esse vaso é para servir dentro de casa, esse aqui vai receber dejetos lá fora da casa. O oleiro não tem liberdade para fazer isso? Que dirá o Senhor?
Então quem somos nós para questionar Deus por que ele escolheu José? Por que ele fez grandes coisas na vida de José, mas não fez na minha? Porque Deus transborda a graça e aquela pessoa ora pelas pessoas, milagres acontecem, mas eu oro pelas pessoas, milagres não acontecem assim. Então não está em mim questionar Deus em relação àquilo que ele faz ou deixa de fazer. Em Romanos capítulo 3, no verso 27, a gente lê assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Jactância quer dizer soberba. Então ele está falando assim, onde está a soberba do ser humano? Onde está o orgulho do ser humano? Foi abolido. O ser humano não pode se orgulhar de absolutamente nada. Por quê? Porque é tudo pela fé. É tudo graça de Deus mediante a fé. É por isso que lá em Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo, falando a respeito da salvação, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça mediante a fé. Onde está o orgulho? Em que eu posso me gloriar a respeito do que eu estou fazendo dentro da igreja? Em que eu posso me gloriar se Deus usa mais o outro do que a mim ou me usa mais do que o outro? Onde está o orgulho humano? Em lugar nenhum. Foi abolido, porque é tudo pela graça mediante a fé. Eu exerço a minha fé, mas na verdade a fé é dada por Deus. É uma medida da fé que Deus colocou sobre todos nós. Então todos nós temos a medida da fé para crer no agir de Deus. Mas a intensidade, o tamanho, a forma desse agir de Deus em nós e através de nós, a decisão é totalmente de Deus. Ele é soberano para isso. Então, em outras palavras, eu quero dizer algo que vai ficar um pouco forte agora, mas a gente precisa entender. A questão é a seguinte: nós merecemos o inferno. Nós, eu e você, seja você quem for que está me assistindo nesse momento, eu e você merecemos o inferno. Romanos 3,10 diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Todos nós somos adversários de Deus. Então todos nós merecemos o inferno. Jamais alcançaremos o céu por merecimento. Graça e merecimento não se combinam, é água e óleo, não se misturam. Ou é a graça, ou eu estou usando as minhas forças, o meu merecimento, mas com os meus merecimentos eu não chego ao céu, eu não chego a Deus, eu não tenho relacionamento com Deus. Eu só posso experimentar isso quando é pela graça, mediante o exercício da fé que Deus já me deu uma porção. Então, vamos pensar assim: se Deus decidir, vamos imaginar numa igreja local, ou no mundo, né, na sociedade, se Deus decidir escolher alguém para ser abençoado, então no meio de um monte a gente olha aquela pessoa, Deus está abençoando, Deus está usando, Deus está manifestando graça, Deus está manifestando poder. Se Deus escolher uma pessoa e na vida dela começar a manifestar a sua graça e a abençoar, isso será favor. Isso será gratuidade. Isso será bondade. Isso será graça. Então será um favor não merecido. Se Deus deixar uma outra pessoa sem receber dessa graça para prosperar, para fazer diferença, para fazer milagres, para pregar eloquentemente, se Deus deixar de dar isso para alguém, isso será justiça. Aí está a grande diferença. A questão é que nós invertemos e nós queremos dizer para Deus que Ele será justo se Ele nos der aquilo que nós gostaríamos de ter. No entanto, quando Deus não dá, Ele está exercendo a sua justiça. Por quê? Porque somos pecadores.
E porque somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Como pecadores, não merecemos o céu, não merecemos absolutamente nada que venha de Deus. E não podemos oferecer absolutamente nada para Deus, porque será contaminado pelo pecado. Deus é perfeitamente santo. Deus não pode conviver com o pecado. Então não adianta eu querer dizer, Deus me aceita do jeito que eu estou, né? Eu vou levar comigo esse pecadinho, aquele pecadão, aquelas coisas que eu faço, Deus me aceita do jeito que eu vou. Não, Deus não aceita assim, porque Deus é perfeitamente santo, e se eu levar os meus pecados comigo, Ele não me aceitará. Deus só vai me aceitar quando, por causa da sua graça e mediante a fé, eu permito que os meus pecados sejam tratados e cobertos pelo sangue de Jesus. Então lembre-se, se Deus decidir escolher alguém para fazer algo, não reclame, não se sinta menor. Deus está fazendo um favor, não é que aquela pessoa merece. Não comece a buscar ali, mas por que essa pessoa ela tem esse defeito, ela tem aquele defeito, ela faz isso errado, aquilo outro. Não comece a fazer isso para questionar o que Deus está fazendo na vida dela. Deus está fazendo um favor, isso é graça. Qualquer pessoa que Ele escolher para manifestar a sua bondade, para manifestar a sua vontade, para cumprir um propósito, isso será graça. Porque ninguém será perfeito, todos teremos defeitos para que outros apontem. Agora, se Deus deixou de me dar algo que deu para o outro, isso é justiça, eu não posso reclamar, eu não mereço aquilo. Então, eu não tenho que reclamar quando Deus não me dá, porque Ele está apenas exercendo a sua justiça. E Deus é Deus e é soberano para isso. José, voltando à história de José, ele não tinha nada para oferecer para o Senhor, nada que fosse gerado nele mesmo. Lembre-se, ele era um menino mimado dentro da sua casa, odiado pelos irmãos. Ele não tinha nada em si mesmo que ele pudesse apontar para Deus e dizer assim, olha, o Senhor tem que me aceitar, fazer uma grande obra na minha vida, porque eu sou isso, sou aquilo, faço isso, faço aquilo. Não tinha nada. José vinha de uma família disfuncional, era imaturo, mimado, sofria bullying dos irmãos, vivia dentro de um ambiente totalmente conturbado. Aliás, eu acredito que a experiência de José é muito parecida com a de Davi, exceto que Davi não era um filho mimado, pelo contrário, ele era deixado cuidando das ovelhas porque Davi era um filho bastardo. Então, nesse caso, ele era relegado a quase uma posição de escravo, de inferior em relação ou à vista dos irmãos. Então, nesse caso, Davi foi escolhido por Deus, sendo alguém assim também, de uma família disfuncional e tal. Não vamos entrar na história de Davi agora, mas é importante a gente ter isso em mente. José, ele era mais um daqueles improváveis de que a Bíblia fala. Deus escolheu pessoas improváveis ao longo de toda a história. Deus não manifesta a sua glória, Deus não realiza grandes propósitos em alguém e através de alguém porque essa pessoa seja especial. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de exemplos de que Deus escolhe improváveis. Improváveis como Moisés. Impetuoso, mas também cheio de melancolia, ele não tinha coragem para tomar posições. Quando ele toma uma posição, ele tem que fugir do Egito, ficar escondido na terra de Midian por 40 anos, ele não quer aceitar o chamado de Deus, enfim. Assim, Gideão era medroso. Quando os inimigos estavam invadindo Israel e destruindo as suas plantações, Gideão, medroso, estava lá tentando esconder alguma coisa para sobreviver. E quando o Senhor vem e diz, olha, vai na tua força, homem valente, não é porque não é porque Gideão fosse alguém valoroso que estivesse à frente de um exército, mas Gideão era uma pessoa comum, cheia de medo. Mas Deus estava dizendo, eu vejo você
além do seu medo, vejo você como alguém que é capaz de fazer. Era um improvável. Jeremias também. O Senhor diz para ele: eu te escolhi para você ser profeta às nações, mas ele diz: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele reluta em aceitar o chamado de Deus, porque ele olhava para si mesmo e via: não, qualquer outro, menos eu. Pedro, se olhamos a vida de Pedro, um vai e vem, ora ele é corajoso, ora é medroso, uma hora ele afirma a sua fé, outro momento ele está negando Jesus. Paulo, perseguidor da igreja, né? Olhamos para personagens assim e concluímos o seguinte: Deus escolhe pessoas improváveis, não porque elas tenham qualidades, mas quando nós olhamos a Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 1, descobrimos que Deus escolhe as coisas que não são, Deus escolhe aqueles que não são sábios, Deus escolhe aqueles que são considerados inúteis aos olhos do mundo. Por quê? Porque com isso Deus mostra a sua multiforme sabedoria e ele reduz a nada aqueles que se consideram sábios e que são alguma coisa. Então, precisamos olhar dessa forma, precisamos ter isso no coração. Deus não nos escolhe, Deus não nos usa porque temos um passado, porque temos uma família, porque temos merecimento, porque temos qualidades. É resultado sempre da sua maravilhosa graça. A nós, o que nos cabe é nos mantermos firmes, perseverantes na promessa dele, confiantes de que essa graça nos sustentará até o fim. Apesar de todos os reveses, apesar de todos os problemas, apesar de todos os obstáculos na nossa vida, ficarmos firmes, assim como José ficou firme, vendido como escravo, serviçal na casa de Potifar, foi parar numa prisão, ele permaneceu firme. Isso é um exemplo para nós. A sua família não era especial, José não era especial, um monte de problemas na sua vida talvez estivessem falando para ele assim: olha, você não é nada e você vai parar num buraco, você nunca vai ser nada para Deus e nunca vai ser nada na sociedade. Talvez você já tenha pensado nisso. No entanto, precisamos nos lembrar que Deus continua sendo Deus e Deus cumpre os seus propósitos de forma soberana. Quando a gente olha para o Salmo 139, então nós vemos o salmista falando sobre isso, né? O Senhor me conhece meu andar, meu deitar, meu levantar. Deus conhece os meus pensamentos de longe, Ele conhece tudo sobre mim. E mais, quando eu era algo ainda informe no ventre da minha mãe, quando eu não tinha forma humana ainda, dentro do ventre da minha mãe, o Senhor conhecia os meus dias. No verso 16 diz que todos os meus dias estavam diante de Deus num livro. Em outras palavras, há um livro no céu a seu respeito. Há um livro no céu que tem o seu desenho. Não é destino. Veja, Deus poderia ter criado robôs. Robôs quer dizer, ele programou e não pode fazer nada diferente daquilo que foi programado. No entanto, Deus nos criou com livre-arbítrio. Então, com essa liberdade de escolha que eu e você temos, Deus nos capacitou a tomar decisões e, inclusive, termos o nosso futuro decidido por isso, pelas decisões que nós tomamos aqui. Quando tomamos uma decisão, isso influencia o nosso futuro. Então não é destino. Deus não tem um livro lá dizendo que eu vou fazer isso e tudo isso vai acontecer na minha vida. É o projeto de desenho de Deus. É como o arquiteto, que ele vai planejar uma casa, um edifício, né, um apartamento. Ele senta ali hoje, não mais numa prancheta, né, mas num computador, e ele vai colocar os desenhos, os detalhes, e muitas vezes cria até um ambiente 3D para que se possa entender como são cada cômodo dessa casa. Então é o desenho, mas na hora de executar, algumas coisas podem não ser feitas exatamente do jeito do desenho. A questão é essa: Deus tem um desenho para mim e para você. No entanto,
a execução desse desenho pode não sair igual ao original. Diante de Deus há um desenho. Ele planejou algo bom para você. Deus planejou coisas relevantes para a sua vida. Deus colocou no desenho da sua vida coisas para fazer a diferença na sua vida e na vida de outros. Ninguém foi criado e colocado sobre a terra para passar em branco, simplesmente trabalhando e não vendo a vida passar. Deus nos criou para fazermos diferença no mundo. Você tem um propósito. Então Deus coloca esse propósito ali. Mas as nossas decisões, muitas vezes fora do propósito de Deus, acabam me levando para uma distorção desse desenho, né? Quando eu olho para Jeremias, por exemplo, né? Deus diz para ele assim: antes que eu te formasse, eu te vi no ventre materno, eu te conheci e eu te designei profeta para as nações. É isso que Deus fala para ele. Agora a questão é, se Jeremias dissesse não, se ele não quisesse, se ele fugisse, poderia ter acontecido como foi com Jonas, né, que disse não, Deus foi buscar ele com o grande peixe e fez ele voltar a Nínive. Mas também ele poderia ter ficado pelo caminho, como tantos personagens bíblicos que nós vemos que se desviaram dos caminhos do Senhor e se perderam e não voltaram mais. Então, o Salmo 139, ele termina com uma fala muito importante que eu quero deixar nesse final de estudo para você. Os versos 23 e 24 nos diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra sondar, sonda-me, ó Deus, significa revirar, esquadrinhar, peneirar, joeirar, explorar. E aí, o significado dessa palavra é como aquela de separar o trigo do joio. Sonda-me, ó Deus, faz a separação entre o que é bom e o que não é, e guia-me pelo caminho eterno. Constantemente, eu e você precisamos sim que o Senhor venha, passe a peneira na nossa vida, esquadrinhe o nosso coração, tire as coisas ruins, para que a gente possa viver o desenho dele. Eu creio que tudo que José passou, todas as lutas que ele teve que enfrentar, os dissabores na sua vida, as frustrações e decepções que ele experimentou, tudo isso contribuiu para ele ser forjado para algo que ia acontecer lá na frente. Às vezes nós queremos os resultados hoje, queremos que tudo seja do jeito que pensamos hoje. Mas Deus hoje está nos preparando para algo melhor. Antes de chegarmos lá, Ele precisa joeirar, Ele precisa peneirar, esquadrinhar e nos colocar no alinhamento com aquele desenho que está diante dos olhos dele, ali, na sua presença, e que diz qual é o propósito dele para mim e para você. Sobre desenho, vamos falar no próximo estudo. Mas é importante sabermos isso. Deus tem um desenho para você. As nossas decisões podem nos levar para esse desenho ou podem nos afastar desse desenho. Então, tudo depende de nós, da nossa fé e confiança nele, na nossa dependência da sua soberania e de que ele sabe o que está fazendo. O que você vai fazer? Que decisão você vai tomar? Na verdade, todos nós podemos viver sobre a terra a plenitude da vontade de Deus. Mas precisamos aprender a submeter isso ao Senhor. Na vida de José, descobrimos que ele se manteve firme em fé até o fim. Por quê? Porque quando nós chegamos lá na frente, na prisão, depois de ser vendido pelos irmãos, depois de ter servido como um serviçal dentro da casa de Potifar, quando ele é enganado ali, ele é traído, né? Ele é mandado para uma prisão. José, na prisão, ele se torna alguém usado por Deus para interpretar sonhos. Ora, afinal de contas, tudo que estava acontecendo, em tese,
era produto de um sonho, ou de dois sonhos, né, que ele teve lá no início. Os seus irmãos enciumados resolveram vendê-lo. No entanto, com o passar do tempo, nós vemos que José não perdeu a fé naquilo que Deus dava para ele. Ele continuou firme. Talvez ele não estivesse entendendo, como eu e você não entendemos muita coisa que acontece conosco. Muitas lutas que nós temos que enfrentar, muitos momentos difíceis que temos que passar, momentos complicados em que nós nos vemos diante da traição de pessoas, nos vemos diante de situações que nos fazem crer que tudo acabou, não há esperança, não há expectativa quanto ao futuro. O que eu vou esperar mais da vida? E então nos fechamos para aquilo que Deus pode ainda estar preparando para fazer. Há pessoas que foram usadas desde pequeno, como Samuel, toda a vida sendo usado por Deus e revelando a glória de Deus sobre a terra. Há pessoas que só foram começar a experimentar isso já na velhice, como Abraão. Então, quando nós olhamos isso, descobrimos ninguém é novo demais, ninguém é velho demais. Todos nós podemos estar no centro da vontade de Deus, esperando e na expectativa do melhor de Deus. Como será isso? Não sabemos. Não somos nós que decidimos o desenho, é Deus. Então, quando nós nos rendemos a Ele e permitimos que o Senhor nos conduza, nós começamos a viver esse desenho. Pode ser desde cedo, pode ser na idade adulta, pode ser na velhice. Não importa quando. O que importa é estarmos no centro da vontade de Deus.